Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Rotinas Rituais. Hoje com uma pessoa que cresci vendo na televisão, ganhando muitas medalhas olímpicas. Estou falando de Gustavo Borges, um dos maiores medalhistas olímpicos do Brasil. Além disso, é empreendedor, palestrante, escritor. E às vezes eu converso com ele aqui para aprender um pouco, porque é um conhecimento profundo. E espero aqui que a gente vai trocar bastante experiências e vai ser muito rico, eu tenho certeza. Gustavo, bem-vindo. Prazer, Rodrigo. Prazer estar aqui. Já estamos marcando isso aqui faz tempo, hein? Faz tempo. Desde quando você estava nos Estados Unidos ali, a gente tentou marcar, tivemos que desmarcar, acho que uma ou duas vezes. E acho que foi por uma boa causa, né? Para a gente fazer esse bate-papo presencial aqui. Exatamente. Então, prazer estar aqui no seu podcast. Que é bem melhor. Eu que agradeço, Gustavo. E a primeira pergunta é o seguinte: eu sou um fã de esporte, acompanho diversas modalidades e recentemente, curiosamente, dois atletas estavam se aposentando. Na verdade, um voltou, os dois voltaram agora. O Tony Brodie, né, de futebol americano. E muito interessante pelo seguinte: ele jogando, no último jogo lá do futebol americano dele, o atleta perguntou para ele, o repórter perguntou para ele, falando o seguinte: se ele tinha pensado em algum momento em desistir, que seria o último lance da carreira dele. E ele chegou e falou que não, que ele só estava ali no presente, pensando no jogo para ganhar. E o Kelly Slater, também surfista, ganhou agora um pipeline. O repórter também, cinquentão, perguntou para ele: o que você estava pensando ali na onda, né? O que você estava pensando? Só estava curtindo, só estava ali curtindo. Você também tinha muito isso de estar no presente, de trazer as coisas presentes e não se importar com os outros? Porque assim, a natação, né, quando você pula, você tem 8 pessoas do seu lado. E você tem que concentrar em você não pode ficar muito, né, olhando para o lado. Como que é isso? Você deu dois exemplos aí de atletas muito longevos, né? O Tom Brady, uma curiosidade do Tom Brady, quando eu saí da Universidade de Michigan, ele começou a Universidade de Michigan. Ele é formado em Universidade de Michigan, eu me formei em 95, e ele foi freshman em 96. Fantástico. Então, quando você traz o Tom Brady, eu já sou um super fã, né? Desde de carteirinha mesmo, né? E ele é um espetacular atleta, assim como o Kelly. E qualquer pessoa que tem uma visão longeva de esporte ou de trabalho, você vê o sucesso enraizado ali, né, no trabalho que foi feito. Eu acho que é muito particular das pessoas, mas claro que quando você está na ação, executando a ação do seu esporte, você está pensando no seu resultado que está para acontecer. Então, por exemplo, não tem como eu pensar em aposentadoria quando eu estou dentro da piscina dando minhas braçadas. Mas certamente para um cara como o Tom Brady ou o Kelly Slater, que você trouxe aqui de referência, eles estão na atividade esportiva durante o jogo, focados no jogo, mas não dá, ao longo da jornada, ao longo da temporada, passa pela cabeça do atleta quanto tempo ele tem mais daquilo. Isso é uma coisa normal, pelo menos para mim, no meu ponto de vista. Então, por mais que o Kelly tenha ganhado o Campeonato Mundial ou o Tom Brady voltando para uma próxima rodada dentro de um trabalho de altíssimo rendimento dentro do futebol americano, o pensamento de talvez mais um ano, mais dois, isso é evidente num esporte onde a questão física ela tem uma importância muito grande. Então, na minha transição, quando eu estava na minha última prova, no momento que eu estava nadando, eu não pensei que seria a última. Mas antes de pular e depois que eu saí da piscina, eu sabia que era. Porque eu já tinha decidido antes também. Então tem uma característica. Esses atletas, eles, assim, talvez mais uma temporada, então você deixa em aberto e você talvez não seja o último jogo. Ou a última onda, né, no aspecto profissional. Então acho que é muito particular das pessoas, mas o ponto é, quando você está inserido dentro do esporte, quando você está no alto rendimento e você está ali performando, certamente você vai querer dar o seu melhor. E é interessante. E focado no resultado. Você acabou de falar a palavra-chave, do foco. Né? Como é que você constrói o foco? Como é que você tem foco? Quais são as rotinas que você utilizava para realmente implantar o foco na sua vida? O foco ele é uma relação seguinte: ou você está focado fazendo alguma coisa, ou você está distraído fazendo outra, né? E aí a relação de distração e de atenção, ela impacta muito na sua energia e na sua motivação. Então a gente fala muito de foco, né? E está focado para fazer alguma coisa, mas a gente só consegue ter esse foco se a gente tem o algo a mais que a gente quer de resultado com aquilo. E muitas vezes você está focado em coisas que você não gosta de fazer. Exato. Dentro do esporte, dentro do trabalho, dentro da vida, né? E tem coisas que são chatas.
E como é que você está focado numa coisa que você não gosta, né? E normalmente, quando a gente não consegue se focar em algo que a gente não gosta ou que tem mais dificuldade de fazer aquilo, a gente se distrai e isso se chama procrastinação. Quando você se distrai menos e você tem mais atenção e esforço para aquilo que você faz, aumenta seu grau de engajamento com aquilo, ou seja, o seu foco está mais alinhado com aquilo que você quer fazer, e você transforma aquilo em resultado, em motivação, em energia. Porque imagina o seguinte, se você coloca esforço e atenção naquilo que você quer, aliado a uma expectativa, um desejo, um propósito de vida, um caminho que você quer, uma ambição que você quer de trabalho, ou de construção, você canaliza aquilo, o resultado dele vai sair. Eu gostava de nadar, eu não gostava de bater perna, fazer pranchinha, não gostava de água fria, eu não gostava de uma série de questões, não gostava de acordar 5 horas da manhã, né, 5:30. Mas como é que você tem a disciplina te leva até lá? O foco, ele mantém a sua atenção no que precisa ser feito. E aí, ao longo dessa cadeia, né, de elementos ali que você faz ao longo da sua vida, o resultado ele vai acumulando, ele vai acontecendo. Então você treina o foco, é esse que é o ponto. Né? Você consegue treinar o foco. E aí, como é que você consegue manter o foco por tanto tempo, né? Porque às vezes é uma derrota, às vezes o dia você não está tão bem, às vezes você desanima, né? A gente, ser humano, né? Ser humano, às vezes é uma montanha-russa. Como é que você consegue manter o foco por tanto tempo? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque você pensa o seguinte, tem pesquisas que falam, e eu defendo muito essa tese, né? Não sei se já leu o livro Código do Talento. E o Código do Talento, ele fala sobre como você treina, do Daniel Coyle. Ele fala dos hotbeds de sucessos pelo mundo, né? Então ele dá exemplos de futebol de salão e futebol aqui no Brasil, a parte de ginástica olímpica não sei aonde, hóquei no gelo no Canadá. Então ele faz alguns elementos e ele trouxe uma pesquisa interessante, que é o seguinte, o pensamento de longo prazo, se você tem ele, comparado com quem não tem, você tem uma possibilidade de resultado versus pessoas que são abaixo da média de 400% a mais. Caramba. Uma pesquisa que está no meio não é a pesquisa do Daniel Coyle, ele trouxe ele puxou de uma pessoa, vou lembrar o nome do pesquisador, mas era sobre pessoas que faziam música com 12, 13 anos de idade. Então ele queria distinguir por que uns acima da média têm 400% a mais de performance e outros com menos, né? Performance, abaixo da média. O mediano ele ignorou. Quem tem mais, quem tem menos. E ele estava querendo saber, QI, se os pais tinham recursos, se a vontade da turma de estar lá, como é que era isso? E nenhuma, né, condição financeira, e nenhuma pergunta, nenhuma ação que eles estavam buscando ali explicava muito o porquê desse resultado. E aí eles fizeram uma pergunta que foi simples, né, que é o seguinte, por quanto tempo você gostaria de tocar esse instrumento? E aí aqui alguns responderam, quero tocar na Sinfonia de Berlim, e outros responderam, eu faço isso só porque meu pai quer, ou minha mãe quer, ou só nesse verão. Eu quero tocar para o resto da vida, ou eu quero tocar só durante essa semana. Aí você já distingue quem está com pensamento de longo prazo e quem está com pensamento de curto prazo. O que diferencia essas pessoas? Né? São uma série de razões de você pensar em longo prazo. Gostar de uma atividade, você ter uma ambição daquilo que você quer, você conseguir estar na atividade que você está exercendo, que te traga algum tipo de contentamento, né, ou de felicidade, porque é muito difícil você fazer só coisa que você não gosta, ou fazer alguma coisa porque alguém quer. Então, como é que eu fiquei... E o progresso, né? Você ser produtivo naquilo. A produtividade, ela é um dos elementos de alta performance. Então, e a produtividade não tem a ver só com produção, ela tem a ver com progresso. Então, como é que eu faço para ter uma visão de longo prazo e permanecer no longo prazo buscando tudo aquilo que eu quero? Essa que é a pergunta que você fez. Sim. É você ter aquela visão de onde você quer chegar. Perfeito. Pode até ser que isso mude ao longo do caminho, mas se você está querendo ir para lá e de repente você precisa ir para trás, é uma mudança, né, é um giro no pensamento que você precisa se reestruturar. Então, se o longo prazo está lá e você fala, opa, o longo prazo não está lá, ele está para lá. Sim. E você tem que fazer essa mudança... Tá tudo bem, mas você precisa identificar isso. E aí você tem que colocar as suas ambições, seu propósito de vida, o que você quer construir. E parar de ficar se comparando com outras pessoas achando que a coisa vai vir rápido. Esse é o maior assassino de alta performance, né? Aliás, 2 assassinos de alta performance. Um é você se comparar com outras pessoas que já estão fazendo isso há 30, 40, 50 anos. Ou 10 anos, seja lá o que for. E a outra é achar que você já chegou lá. Esse talvez seja pior até de fazer comparações tóxicas com outras pessoas.
Então você está numa jornada, você quer chegar lá, e você olha para o lado e fala assim, putz, eu não tô conseguindo fazer tudo aquilo que eu quero. Não tenho o carro que eu quero, não tenho a casa que eu quero, não tenho o dinheiro que eu quero, não tem nada não está acontecendo. E você está fazendo isso a 140 caracteres do Twitter. Exato. Você fez um tweet, né? E aí, só como referência do imediatismo que a gente sofre. Isso causa ansiedade, isso causa medo, isso causa insegurança. Antigamente a gente tinha medo de barata, Exato. tinha medo de coisas simples. Hoje em dia a gente tem medo da vida. Da bomba atômica. Tem medo da bomba atômica, cara, sabe? A gente começa com umas preocupações que atrapalham essa visão de longo prazo. Então, dá uma respirada. Agora, é interessante que você falou da questão de alta performance, né? Aí, se você pegar o Malcolm Gladwell, ele fala da questão de 10 mil horas de treinamento, porque você consegue chegar lá. Ou a Angela, né, que é de Harvard e tal, ela fala uma coisa muito interessante da questão de grit, de garra, né? Você acredita, às vezes, que a alta performance, ou vamos chamar assim, a conquista, né, de você conseguir uma medalha, é muito mais garra, realmente? Você consegue treinar a pessoa para aquilo, ou realmente a pessoa nasce com talento? Você nasce com dom. Com talento você desenvolve. Isso. A pesquisa do Michael Gladwell, que veio do Ericsson, né? Isso, acho que é um sueco, exato. se eu não me engano. Eu assisti uma palestra do Malcolm Gladwell. E na palestra ele não falou nada das 10 mil horas. E eu tive uma oportunidade de estar com o Michael Gladwell num grupo fechado depois. Grupo fechado, tinha umas 50 pessoas no pós, né? E perguntaram para ele, por que você não falou dessas 10 mil horas na palestra? O cara ficou 40 minutos falando e não trouxe. E todo mundo, 10 mil horas, 10 mil horas. Eu falei assim, cara, isso é um dos elementos. Né? Porque tem vários outros elementos que são importantes. E ele trouxe a visão de longo prazo, ele trouxe a visão do trabalho. Então, assim, é muito simples o conceito, né? Você faz algo por tempo suficiente, melhorando a cada dia. Né? E exato. Melhorando a cada dia, você fazendo aquilo, você vai ficar legal. Você pode não ser o Mozart, como é o exemplo que ele trouxe no livro. Você pode não ser o Michael Jordan. Exato. Mas qual que é a sua referência? Né? Então, se você... então, em termos de lições da vida, eu gosto muito mais do Jordan Peterson, que ele traz uma das regras da vida, como você ser melhor hoje do que você foi ontem. Que aí você consegue pegar um elemento que é simples, que é você hoje ser melhor do que ontem, e nessa visão de evolução, você, cada dia, cada passo, você evolui. Essa que é a grande busca, e isso que é a excelência. Então, se você ficar pensando em dar aquele salto gigantesco, tem vários livros que falam disso, né? Degrau em degrau, de pouquinho em pouquinho, você vai subindo. São coisas assim, que às vezes são meio clichês, mas que a turma, que as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Exato. E falam assim, eu quero chegar lá. Beleza, mas como você vai chegar? Qual que é o primeiro passo? E a gente falou de treinamento, mas para ser melhor do que ontem, eu acho que tem uma coisa que é chave aqui, que é a questão do feedback. Né? Porque você treina, mas você precisa saber assim, funcionou, não funcionou, corrige aqui, não corrige aqui, né? Sim. E aí você precisa de um coaching de uma certa forma, alguém de fora, né, olhando para isso. E aí entrando um pouco no seu caso, assim, que você teve vários coaches durante a sua vida. E hoje você é o coaching de outras pessoas. Como que você lidava com essa relação de coaching atleta e técnico, vamos chamar assim? Acho que a palavra é coachee, né? Quando você é mentorado por um coach, né? Quando eu era atleta, eu acho que eu treinei, fiquei 10 anos nos Estados Unidos, né? Sou formado em economia pela Universidade de Michigan, nadei em Jacksonville, na Flórida, na The Bowl School, e depois eu fiz faculdade de Michigan, na universidade. Eu tive vários treinadores, e os americanos, eles têm uma frase, uma característica que eu acho que a gente usa pouco aqui no Brasil, mas que tem a ver com fazer melhor hoje do que foi ontem, né? Que eles falam, do your best. O do your best é faça seu melhor. E faça com excelência. Excelência é isso, né? Às vezes a gente confunde excelência com perfeccionismo, a gente quer fazer tudo perfeito e a gente não faz, esquece e fica protelando, né? E até procrastina em relação a essa busca da perfeição. E os treinadores americanos, eles são muito focados no do your best. O que é your best? O seu melhor. É você ser melhor hoje do que foi ontem. E no esporte, na natação, como a gente é muito cronos, né? Então você tem o tempo cronos e o tempo kairos, né? O tempo kairos é um tempo mais livre, sim, é o tempo do próprio, né? Que muitas vezes você precisa disso. Mas o cronos, que é onde os atletas são forjados, né? Que a disciplina, ela tem horário, ela tem que horas você dorme, você acorda, come, treina, dorme, acorda, come, faz tudo aquilo com regra, né? E essa disciplina, esses blocos de tempos, eles
eles evoluem na sua produtividade, na forma como você entrega o seu alto rendimento, sua alta performance, ele fica muito marcado na vida dos atletas e das pessoas. Então, o cronômetro, que é uma referência do meu esporte, que eu vivenciei ao longo da minha vida inteira, ele me traz essa reflexão de qual é o menor indicador possível que faz com que eu seja melhor, que eu trabalhe com essa excelência e que eu não perca meu foco, que é o 100º, inclusive o nome do meu livro que eu trouxe aqui para te entregar. Exato. Quando você pega o 100º, voltando para a sua pergunta, o que o treinador me falava todos os dias, ou o que eu precisava fazer na prática para que esse 100º acontecesse naquele dia, né, no dia 35 de março, não, dia 12 de abril de 1996, onde eu estava na minha oitava, nona semana de treinamento olímpico, que teve 30 semanas. Né? É mais ou menos isso, tá? Eu tô dando um chute aqui, mas é mais ou menos isso, que eu comecei em janeiro, 12 semanas já de treinamento. E são coisas básicas, porque todos nós aqui, a gente é bom em alguma coisa. Uhum. Então eu sou bom em natação, eu fui bom em natação. Hoje talvez não seja tão bom assim, né? Não, talvez continua, o master. com certeza continua. Você é um executivo dentro da sua empresa, né? Na construção do que você fez, dos seus feitos, na sua escrita, no conselho, em tudo que você fez. Nós temos, o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, a gente tem características que a gente é bom. Qual que é o grande ponto que eu acho do 100º e da evolução constante e do que a gente precisa fazer, né? Que eu acho que eu defendo muito essa tese. É onde a gente é bom, a gente sempre aperfeiçoar, não perder foco disso. Exatamente. Porque senão, a hora que eu vou esticar e finalizar a abraçada, que é um item super simples no meu esporte, eu acabo não esticando da maneira que precisa ser esticada. Eu acabo não finalizando da maneira que seja importante. Tinha até um treinador que falou para mim com 27 anos de idade, o cara virou, cara, vamos fazer um treino aqui. Falou, o quê? Vamos esticar e finalizar a abraçada. Puta, que é algo mais broxante do que isso? Você com 27 anos de idade, estou fazendo isso desde os 8 anos, esticando e finalizando a porcaria da abraçada, e meu treinador chegando para mim, você quase quer perguntar pro cara, você sabe quem eu sou? Sabe? Tipo, pega você na gestão do seu negócio, e chega o cara e fala assim, você precisa olhar isso aqui. Você tá de sacanagem. É o básico. E aí, essa evolução... E aí, chega no final, o cara repetindo, e fala assim, pô, eu já entendi, professor, eu já sei chegar. Então, o cara pergunta, então por que você não faz direito? Eu falo, pô, tô repetindo até agora. Você fazer isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, sabe? E o detalhe do 100º é isso. Então, a repetição, tudo bem que a repetição tem uma conotação de... Você vê os filmes do Charles Chaplin, você entra na era industrial, a repetição... modernos. A repetição e a indústria, ela trouxe a revolução industrial como uma coisa monótona e não é só isso que é a produtividade, né? Que a produção é isso. Agora, como é que a gente faz o progresso? Como é que a gente vai além? E acho que são todos esses elementos. E aí vem um ponto da questão da diversidade. Você falou muito de tempos modernos, né? Que é aquela questão dos processos bem desenhados, né? Do Charlie Chaplin e tudo mais. E a gente está vivendo um mundo de adversidade, né? De uma coisa... Uma hora vai para a esquerda, outra vai para a direita. A gente não sabe muito bem para onde. Os desafios são gigantescos. São gigantescos. E aí, trazendo até pro esporte, como é que você lidava com essa questão de adversidade, né? Eu vou te trazer um exemplo até do Michael Phelps aqui, acho que foi na China, se não me engano, na prova de borboleta, que ele não é a coisa boa dele, o óculos dele 200. Sai. Dos 200, foi 200 ou foi borboleta? Foi no 200 borboleta, sai. Isso. Mas ele era craque, ele era o recordista mundial naquela prova. E ele bateu o recorde sem óculos naquela prova. Coisa louca. Assim, isso, como é que você se dá com essa adversidade, com esses... Você não espera aquilo, você treina muito e acontece. É louco, né? Porque, assim, os desafios e os momentos ali, você ser resiliente em relação ao que acontece na sua vida, é fundamental. As adversidades, elas vão acontecer e você tem que estar preparado para isso, mesmo querendo que tudo funcione de uma maneira dentro dos limites ali da excelência e da perfeição, né? Aí você já quer que seja mais perfeito do que excelente, né? Mas você tem água como elemento, você tem... uma saída, só numa prova de 100 metros nado livre, para você ter para te dar um exemplo, o nível de detalhes, se eu fosse pontuar, por exemplo, estou atrás do bloco, escuto tiro de partida, eu subo, eu me posiciono com os pés, com os braços, antes de escutar as suas marcas, eu me posiciono no bloco, de novo, mão e pé mudam de posição, cabeça também muda, escuto o tiro de largada, caio na água. A hora que eu caio na água, eu tenho que fazer a ondulação, eu tenho que fazer uma pernada de golfinhada, transitar para a pernada de crawl, dar a primeira abraçada, respirar ou não, bloquear ou não. Só nos primeiros 15 metros eu já te dou aqui uns 20 elementos, 25 que eu preciso me preocupar. Numa prova de 100, eu estou falando de 150 elementos. Uau.
Então, uma riqueza de detalhes incrível, que alguma coisa pode acontecer ali. No caso do Michael Phelps, é curioso, né? Ele fazia um trabalho, pelo menos no livro ele relata isso, que eu escrevi o prefácio, inclusive, né? Mesmo? Que bacana. Prefácio, na versão brasileira eu escrevi o prefácio legal. do livro do Michael Phelps. O Bob Bowman, que é o treinador dele, ele trouxe algumas referências, né? Contando ali. Eu já escutei isso do próprio Bob, né? Que foi treinador de Michigan também, tá vendo? O Michael Phelps. Mesmo, tudo acontece em Michigan. Tudo acontece em Michigan. Tom Brady jogou em Michigan. O Michael Phelps nadou 4 anos em Michigan, não pela universidade. Que legal. E ele tem 2 tatuagens do Michael Phelps. O aro olímpico e o M de Michigan. É mesmo? Te juro, cara. E não é propaganda nossa aqui, não. Pode ver. Se tiver mais, foi depois essa... Mas essas são as 2... E aí, qual que era o lance do Bob com o Michael Phelps? Ele colocava o Michael em situações inesperadas, adversas, no treino. Vou te dar um exemplo. Ele chegou a fazer treino com as luzes apagadas. Como é que você faz um treino no escuro? Se você tem uma deficiência visual e você precisa de barulho, né, e você precisa de toque para você enxergar, para você saber onde você está. Se você enxerga e você vai para um elemento que é nadar no escuro, mesmo com esses elementos do barulho, você não vai saber como que é isso, porque você não está habituado. Fantástico. Mas a hora que você treina isso, né, não era uma coisa que treinava todo dia, né? Mas a hora que você treina isso, você fala, cara, se um dia a luz apagar, eu estou preparado. Outro exemplo, ele amarrava a touca do Michael Phelps, dava um nó na touca e cortava os óculos dele antes de uma competição. Caramba. Preparatório. Então, imagina o cara chegar lá na bolsa, a hora que pega a bolsa, ele está lá com o óculos todo arrebentado, ele tem que sair correndo, tem que buscar um outro. Que são coisas que você pode treinar. E a hora que chega no momento na Olimpíada, que ele está bem preparado, que entra água nos óculos, o relato do Michael Phelps é assim, eu lembrei de coisas que eu já fiz, estou na Olimpíada, ou eu paro, choro, eu conto braçada aqui. Ele não estava enxergando, ele enxergava mais ou menos, porque a hora que você está com água, você enxerga mais ou menos. Então ele contava tantas braçadas, dava virada, tantas braçadas, dava virada. Ele sabia quantas braçadas até chegar numa borda, até quantas braçadas chegar na outra. Então você vê um vulto do T no final da piscina, você vê um vulto do T que fica na borda, e você está contando as braçadas, você sabe mais ou menos onde você está. É um atleta que estava muito à frente, muito treinado e muito à frente do adversário. Né? Se é uma prova mais justa, né, ele poderia ter nadado muito melhor, mas ele chegou na frente, acho que 1 segundo, 1,5 segundos naquela prova. Então assim, mesmo as adversidades você pode treinar se você quiser. É que a gente tenta fazer o treino mais próximo da realidade, né? Já aconteceu alguma vez isso com você? Alguma adversidade assim que você falou, putz, e agora? Cara, comigo não, cara. Comigo nunca aconteceu nada muito... Já aconteceu assim, de eu estar nervoso e não nadar bem uma prova, a adversidade está mais relacionada ao meu estado mental, não em algo inesperado que aconteceu na prova em si, como o caso do Michael Phelps. Né? Então, eu estou dentro da água e algo aconteceu. Isso não. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ir para minha estreia olímpica e eu ficar pensando em tudo que podia dar errado, tudo que podia acontecer e, assim, jogar no lixo toda a estratégia, tudo aquilo que eu queria, todo o meu sonho olímpico. Eu fui em 92, vai fazer 30 anos esse ano, né, essa Olimpíada. Em 92 eu queria ganhar 2 medalhas olímpicas. Eu fui lá para ganhar 2 medalhas olímpicas. Ganhei uma. Porque a primeira, que foi a minha estreia, eu fiz tudo que você podia imaginar, tudo, para dar errado. Então você imagina o seguinte, se você tenta fracassar, você tenta nadar mal, você tenta ter um resultado negativo, a chance de você ter sucesso nisso é incrível. E eu tive 100% de sucesso no fracasso. Cara, não é uma coisa que você quer ter, sucesso no fracasso. Você quer ter sucesso no sucesso. Exato. Sucesso na excelência, sucesso nas coisas boas. Mas aí, voltando para a sua pergunta, né, acho que eu dei uma divagada em várias coisas. Alguma relação da tua pergunta era o seguinte, como é que você continua fazendo, né, depois de um momento como esse? Isso. Então, você pode ter uma adversidade do Michael Phelps, que ele enfrentou e foi campeão olímpico e recordista mundial, mas que adversidade é essa? Né? Exato. E você tem outra que você foi mal, não deu certo. Como é que você sai dessa? E a minha resposta para isso seria o seguinte, se você... os resultados que a gente tem em nossas vidas, eu, você, Marcos que está lá assistindo, qualquer pessoa que está em casa escutando, a gente vai ter resultados positivos e negativos, ou medianos, né? Muito bom, ruim, tem várias coisas. Isso é transitório na nossa vida. Se isso é transitório na nossa vida, o que não é? Né? Porque você ganha uma medalha ou você não ganha uma medalha. Você nada bem ou você nada mal. Você teve um bom ano no trimestre ou no ano ou você não teve. Como é que foi isso? Bateu a meta, não bateu? Então você tem tudo isso. Isso é transitório.
Agora, o que é transcendente em tudo isso é o que fica de ensinamentos e aprendizados do que você construiu. E como é que é esse aprendizado, essa questão? Você pega um resultado negativo, 200 metros nado livre, fui mal, eu saio da piscina, o que acontece? O que aconteceu ali dentro? O que o treinador me falou? Como é que eu me superei? Como é que foi a superação que teve ali dentro? Como é que eu fui para a próxima prova? O que eu aprendi com aquilo? Aquilo transcende qualquer outra coisa. E a hora que aquilo transcende qualquer outra coisa, onde foi que você perdeu? Uhum. Aí você começa a questionar se o resultado foi negativo ou positivo. A conquista não veio. Agora, o sucesso estava lá. Exatamente. Que é um sentimento. Fala, cara, aprendi muito com aquilo. Se você aprendeu muito com uma coisa, como é que você pode achar ruim? É fantástico isso que você está falando. E aí, só voltando a essa questão do Phelps, é interessante que eu lembrei de um... Não sei se eu li ou escutei, que falava que o Phelps também teve sucesso nessa prova porque ele tinha visualização, ele tinha a questão de treinar visualização às provas antes. Uhum. Isso o piloto de Fórmula 1 faz bastante, né? Quando vai no adestramento, hipismo também, né? Para você reconhecer pista, aí você imagina... Você fazia bastante? Vocês faziam isso bastante? Você faz. Isso é uma prática comum de todos os esportes. Você visualizar, né, o que você vai fazer e reconhecer o ambiente onde você vai competir. É diferente de alguns esportes, né? Então, por exemplo, na corrida, a não ser que você já tenha muita experiência, Sim. ou não seja a primeira vez, você já sabe Uhum. qual é a pista, você já estudou, tem mecânicas para você analisar, fazer as simulações, né? Mas você quer ver se aquela curva está daquele jeito mesmo, né? Você quer saber se tem mais borracha ali ou se não tem mais borracha aqui. Você quer dar uma olhada. Isso é muito, muito particular. No hipismo, muda o circuito em toda a competição. E o cavalo, não sei se o cavalo é a primeira vez que ele vê o circuito, ele pode treinar no circuito ou não? Não sei te dizer. Então, aí você tem algumas particularidades do esporte. Mas a piscina, o que é interessante das piscinas é que hoje tem um padrão das piscinas. Então você tem pouca mudança do que você vai encontrar. Então você pode ter certeza que você vai encontrar o melhor bloco de saída, que é um bloco que você já fez uma saída antes. Né? A piscina, elas são mais ou menos, ela pode ser de aço inoxidável, que tem empresas que fazem isso, ou ela pode ser de concreto, ela vai ter mais ou menos o mesmo padrão. O ambiente ele vai ser coberto, dificilmente a gente vai ter uma Olimpíada num ambiente descoberto, que aí você tem vento, chuva, você tem outros elementos que possam interferir. E a temperatura da água ela vai estar controlada. Então, tendo isso, é muito mais uma questão de você chegar lá e ver o que está acontecendo e ver, pô, o T está ali no lugar certo. Exato. O bloco realmente está no lugar certo. E você testar o equipamento do que encontrar algo que você não... vai ser melhor do que você está acostumado no seu dia a dia, normalmente. Apesar de ter muitas piscinas boas no mundo. Uhum. Mas esse encontro com a pista competitiva, esse encontro com o ambiente de competição... ele é muito mais um momento assim de evolução mental do atleta do que qualquer coisa técnica. É um momento que você se encontra com o seu palco, né? Então Interessante isso. Quando eu cheguei em Atlanta, por exemplo, chegava lá, você olhava, a primeira coisa que você faz, você olha ao redor, assim, caramba, isso aqui vai estar lotado, isso aqui vai estar assim, e vai ter barulho, e vai ter não sei o quê. Porque você precisa imaginar isso, porque a hora que você chega para fazer um treinamento, tá um silêncio, tá tranquilo, tem um monte de gente na piscina. Agora imagina, você vai estar sozinho lá com 10 mil, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas te assistindo. E você preferia essa pressão? Que assim, você imagina casa cheia, torcendo, aquela pressão, ou você preferia uma coisa mais, deixa eu nadar aqui? Imagina, não existe isso, né? Não existe, cara. Casa cheia. Quer torcida, barulho, você quer pressão. Atleta vive para isso. Exatamente. Assim, é lógico que existem atletas que talvez, sob pressão, sofram um pouco mais. É comum isso acontecer. Inclusive, às vezes, os melhores atletas não são os que ganham. Uhum. Por essa simples razão. A pressão mental é muito grande. Tive na Olimpíada de 2021, ano passado, Simone Biles, uma atleta super reconhecida, com 5 medalhas olímpicas de ouro, e era para bombar, estourar, e é uma pressão que a gente causa na nossa mente, né? Agora, já está desenhado como vai ser. Aí, se está desenhado dessa forma, tudo aquilo que vai entrar na nossa mente, ou as chaves que a gente vai abrir da nossa mente para tudo aquilo que vai nos pressionar, e aí se tiver um problema sério, precisa ser tratado com psiquiatra, psicólogo, e os atletas eles têm muito amparo para isso, principalmente atletas de alto rendimento,
que estão no COB, que estão nos comitês olímpicos, ou mesmo esses grandes atletas que a gente escuta sobre saúde mental, né? Então tá com um problema, vai tratar, é sério, cuide disso. No caso da Simone, pode acontecer um desastre, um desastre, né? Porque ela tem uma pirueta a 5 metros de altura, sei lá quanto que ela pula. Exato. Pode cair e machucar, né? Pode ter a saúde física comprometida. Então, a partir disso, as regras do jogo já estão lá. O que não está lá é a forma como você vai lidar com a pressão. E isso precisa ser trabalhado individualmente. Isso precisa ser trabalhado em grupo. Isso precisa ser trabalhado de forma estratégica. Porque se a gente já sabe que isso acontece, que a pressão é essa, como é que a gente cuida dos atletas? E se o atleta ele já sabe que isso pode acontecer, como é que ele se cuida? Porque a responsabilidade não é assim, alguém tem que cuidar de mim. Não, você tem que cuidar também, de você, exato. é lógico. É sua. Cadê a sua responsabilidade ali para você se cuidar? Então, é muito duro para algumas pessoas, eu entendo isso, e a gente precisa cuidar, precisa tratar. E os atletas que sentem isso, ou que estão nessa situação, precisam buscar ajuda. Porque às vezes a gente está nessa situação e não busca ajuda. E fica um sofrimento em silêncio. Né? E isso pode ter um efeito para a vida muito significativo. É uma doença silenciosa, né? Ela vai te matando aos poucos. Problemas na mente a gente precisa cuidar, com carinho. Com certeza, e é sério. Agora, como é que é ser pai de um atleta agora de alta performance como você foi? Cara, hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma live com meu filho, né? Ele tá em casa e a gente fez uma transmissão junto e tivemos uma semana incrível lá no Rio de Janeiro. Meu filho, desde o início da carreira dele, e a minha filha também, né? Eu tive a mesma forma que eu cuidei dos dois filhos, um seguiu na natação e a outra não, queria fazer outras coisas. E coincidentemente, onde você acha que a minha filha está estudando hoje? Michigan. Engenharia. Eu estudei em Michigan, Tom Brady estudou em Michigan, meu filho estudou em Michigan, Michael Phelps andou em Michigan, minha filha está fazendo engenharia em Michigan, fazendo engenharia de produção lá. E engraçado que a maior pressão que eu via ele sentir, que eu percebi, assim, ele tem pressão, faz parte do jogo. Estou na arquibancada com 4 medalhas olímpicas, a mãe é campeã europeia, foi para 2 Olimpíadas. Então ele tem essa pressão, isso existe, isso está lá. Mas independentemente disso, a forma como ele lida com isso e que a família, que eu e a minha esposa, a gente lida com essa situação, é o que conta. Porque isso vai ter reflexo no resultado dele, vai ter reflexo em como ele se porta diante de entrevistas, diante do desafio de subir num bloco e ter que honrar o nome do pai, né, entre aspas. Pressão, né? A pressão. E acho que com 12, 13 anos, por volta de 12, nos 13 ele já estava melhor. Eu senti assim uma dúvida nele, porque ele não foi um atleta que na base ele era muito bom. Tinha muito potencial sempre, mas ele não era dos melhores. Então muitos dos atletas que hoje agora ele está competindo e está chegando junto, ganhavam, né? Ou muitos atletas que ganhavam dele não estão hoje, e muitos que chegaram hoje também não estavam tão bem naquela época. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, ele tinha uma visão assim, tipo, meu pai é bom pra caramba, será que eu vou ser bom? E no momento que a gente desenhou quais são os objetivos do esporte para ele, né, e isso eu fiz junto com a mãe, com a Bárbara, Legal. facilitou muito essa visão, por que ele estava ali? Porque a gente sabia dos ensinamentos, a gente sabia do que o esporte podia trazer, a gente sabia quais são as características que um esporte coletivo, que a natação é um esporte coletivo, apesar do exercício individual, né, quando você está nadando, você tem o time, você tem um treinador, você tem as pessoas que estão ao seu lado, o tanto que isso ajuda na vida das pessoas. Ajuda na minha vida, da minha esposa e com certeza dos meus filhos. Então tinham 3 pontos. Primeiro, que era assim, se não tivesse esses 3 pontos, eles não podiam fazer esporte. Então, era inegociáveis. O primeiro, ele tinha que se divertir. Se não tivesse diversão, não estava legal. Legal. E aí, esse é um ponto importante, porque você, como pai, como família, você constrói esse ambiente. Então, vem para casa para pizzada, vem para casa, vamos fazer um negócio, que tem a ver com o segundo elemento, que é fazer amigos. Então, se você está se divertindo e você está com amizade, fazendo amizade, você está construindo relações. Você está conectando com as pessoas. Isso é muito importante quando você está levando a sua vida em qualquer área. E a terceira, essa talvez seja a única um pouco mais rígida, uma regra muito mais dura, talvez, mas que é muito importante. Ele tinha que caprichar. E ela também tinha. E o capricho, você vê que eu
cuido da palavra. Se eu estou Sim. falando de uma criança, né, que é capricho, quantos anos tem seus filhos? Tem 8 e tem 3. 8 e 3. Então, funciona bem com criança. Sim. Então, você caprichou, você pergunta pra uma criança assim, você fez esse trabalho com excelência? Não vai nem saber o que é isso. Não. Né? Fez um centésimo de segundo? Não, cara, você tá louco. Agora, você caprichou? Caprichar, ela sabe. E os jovens, as crianças, eu cresci com capricho. Minha mãe sempre pedia para caprichar, fazer o dever de casa. Você caprichou? Eu disse, claro que caprichei, né? A criança, ela é muito honesta, ela é muito sincera. Então, o que é capricho para mim? Respeita o treinador, isso aí. Né? Cumpra com os combinados. Seja melhor hoje do que foi ontem, né? Evolua. Faça o seu melhor. E às vezes fazer o melhor, eles até confundiam um pouco. Eu falava, faça o seu melhor lá. Fazer o melhor era melhorar o tempo, né? Não tinha noção que fazer o melhor, você não precisa melhorar o seu tempo ou ganhar uma medalha para fazer o seu melhor. Você pode ter uma puta virada olímpica legal pra caramba. Você pode ter uma chegada na competição, você piorou seu tempo, mas a sua chegada foi espetacular. Cara, você caprichou aqui. Tem elementos que dá para brincar com isso, né? E acho que a hora que ele entendeu isso tá enraizado nele, né? E na minha filha também, que a minha filha hoje, ela tá na equipe de remo de Michigan. Que legal. E ela é coxswain, que é a pessoa que fica gritando para a turma remar. Sim. E, então é muito, muito legal esses elementos. Então, assim, tem a pressão? Tem. E como é que foi ver ele ser campeão? Cara, orgulho total. Fantástico, né? Agora, o que você acha que é diferente dessa geração, da sua geração, que está vindo aí? Você consegue ver bastante diferença em tudo, assim? Em termos de postura... Postura, tecnologia, treinamento, mudou muito, transformou, total? Cara, vamos falar em termos de atitude e postura, eu acho que está muito mais profissional do que a gente era muito mais amador em relação a isso, né? Então hoje os atletas eles têm um amparo técnico muito maior e a atitude deles é vamos para cima, vamos fazer aí. Acho que em termos de atitude muda pouco, né? Apesar de ter mais profissionalismo, a gente queria ganhar do jeito que eles querem ganhar, a gente queria dar resultado assim como eles queriam. Entrando do lado mais profissional da coisa, né, da estrutura que eles têm em relação ao clube e tudo mais, a forma de treino mudou bastante, a fisiologia do que eles fazem mudou muito, né, e isso faz com que os tempos comparativos eles sejam muito melhores. Então, por exemplo, o meu filho ele treina mais ou menos em termos de metragem que eu nadava, uns 30% a menos do que eu treinava, pelo menos, de 30% a 40% a menos. Não que ele fique menos tempo na água, talvez ele fique o mesmo tempo na água, mas para ele fazer 4, 5 mil, eu fazia 7, 8 mil metros. Né? E por que isso acontece? Porque está muito mais específico. Ele vai para a sala de musculação, ele não faz bíceps e tríceps, ele não isola o músculo para fazer. Pode até fazer de vez em quando, mas o trabalho é muito mais para o corpo, de mobilidade do corpo. Então, a biomecânica, como ele analisa, cara, não tinha análise biomecânica. Começou a ter análise biomecânica no final da década de 90, começo de 2000 ali, 2000 e pouco. Suplementação, a gente tomava água. Né? Antes da minha geração, o pessoal tomava destrozol ali na piscina. É impressionante. Garapa. Então, hoje você põe... É igual você pegar uma Ferrari, pegar um carro de alto desempenho e parar no posto ali e encher de gasolina a 87 octanagem. Sim. Não vai funcionar. O cara precisa pôr a gasolina azul, aquela que você nem enxerga, né? Ela é branca, porque tem tanta... Ela vai, né? E isso é o alto rendimento, né? Você aperfeiçoar, você chegar, você construir e fazer o que é melhor para o seu corpo. E aí tem uma questão de individualidade que é importante respeitar, que isso também existe. Então, por exemplo, se eu olho para você e você faz corrida, escala, você faz os seus negócios. Você precisa desenvolver mais no ombro, na perna, na musculatura. O equilíbrio ele é importante. E aí você vai desenhando isso junto com um fisioterapeuta, com um preparador físico. Então, ele é mais organizado. E isso eu acho que é uma das vantagens dos grandes clubes aqui no Brasil na natação, que eles conseguem ter uma visão do todo do atleta melhor do que nos Estados Unidos. É mesmo? Eu acredito nisso, porque lá nos Estados Unidos o volume é tão grande, o nível dos atletas que chegam é gigantesco, então o volume, o treino e o que acontece, ele é muito amplo. E aqueles que têm mais condição, lógico, vão ter as suas especializações e os resultados eles vão aparecendo assim, é muito volume acontecendo. E no Brasil a gente não tem tanto volume. Se você não tem tanto, você pega Holanda, por exemplo, país pequeno, Espanha, França, os países europeus, se você não tem, e o Brasil é um país grande geograficamente, mas é um país pequeno de natação. Se você não tem uma especialização e uma atenção ao indivíduo, você não tem aquele volume todo que a Austrália também tem um volume gigantesco, né? E é um país com 30 milhões de habitantes, sei lá, 25 milhões.
Então você precisa gerar volume e gerar a individualidade. Agora, acho que tem uma história sua que você fala de 5 anos, 5 segundos, é isso? Que De evolução? De evolução? 5 anos, 46 centésimos de segundo. Uau! Tá no livro também. E é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente vê 40, assim, parece pouco, mas para natação, cada centésimo, né, é uma coisa absurda. Assim, é muito trabalho para você ter chegado ali. Essa evolução foi assim, nos melhores anos da minha vida, né, de 91 para 96. Então, Pan-Americano fui 5 vezes medalhista, 91, medalha de prata em 92, aí em 93 eu fui recordista mundial, 94, 2 medalhas no Mundial de Longa, que é um mundial, uma representativa. Agora é a cada 2 anos, mas antes era a cada 4. Aí em 95, de novo, Pan-Americano, 5 medalhas, fui bicampeão Pan-Americano, e em 96, 2 medalhas olímpicas, né? Nesse período, o meu 100 metros nado livre de Cuba, Pan-Americano de Cuba, até em Atlanta, 1996, a minha evolução foi de 46 centésimos de segundo. Você imagina, assim, ó, isso aqui dá... Exatamente. É isso. Então é 1, 2, 3, isso é 1 segundo. Então é uma fração de evolução, é menos de 10 centésimos por ano. Você está falando de 9 alguma coisa, de centésimos de evolução. Então quando você tem isso, você valoriza cada vez mais o detalhe. Então é uma evolução que ela não vem em escala, mas a potencialização disso em termos de medalha, de exposição, isso é onde vem a escala. Isso é onde vem... Você pega o esporte não é uma coisa escalável, assim, né, gigantesco. Não. O tempo, você não consegue fazer dar um estira ali. Mas a hora que você tem um resultado, né, aí vem a conquista, a medalha, e isso potencializa seus ganhos, seus resultados em termos de exposição, em termos de financeiro e tudo mais. Então, esses 5 anos... Aí eu faço a brincadeira que cada centésimo de segundo de evolução, durante esse período de 5 anos, ele vem na forma de calorias, né, minutos e comida. Então, por exemplo, dá 270 mil calorias gastas por centésimo de segundo de evolução, 12 minutos nadado por centésimo de segundo de evolução. Então, eu fiz essa conta, né, brincando, é mais ou menos igual você comer 1.500 pãezinhos franceses por centésimo de segundo de evolução. Caramba. 350 Big Macs, 700 pamonhas. Então, assim, não estou pedindo para ninguém fazer isso, né, comer tudo isso. Mas é uma referência. Imagina o seguinte, para cada centésimo de segundo, o nível calórico que eu investi nessa evolução, eu consigo ter uma métrica de 750 pamonhas por centésimo. Só para você dimensionar. É só uma referência engraçada do quanto isso significa. Exato. É tão pouco, mas é gigantesco. Né? E os resultados que vieram durante esse período da minha vida, eles foram espetaculares. Essa analogia que você fez é muito, muito bacana mesmo. De o pouco com representa muito, né? É uma coisa muito bacana. Agora, você imagina, a gente tá buscando um centésimo de segundo, você imagina 46, cara. Não, exato. Aí virou uma coisa gigante. Exatamente. Né? Agora me fala o que você trouxe da natação, do esporte como atleta para sua vida agora, para essa segunda montanha que você está subindo agora. Cara, tem algumas coisas que vieram do esporte no meu empreendedorismo do corpo, que hoje vem para o empreendedorismo da minha vida profissional, né? E na vida profissional e na vida familiar também. Acho que esse tripé é interessante. Esporte, família, trabalho, né? Acho que isso... Minha definição de sucesso, ela tem muito a ver com isso, né? Minha atividade física está em dia, isso é importante. Isso é uma definição de sucesso. Não está em dia, então o que está em dia? Pelo menos 5 vezes por semana de atividade física. O vinho, né? A gente falou muito de vinho aqui no... Sim, coisa super importante. Cara, se o vinho está presente na minha vida, e aí esse tem que estar presente 4 vezes por semana, pelo menos. Caramba. Não bebo muito, mas lógico, tá ali degustando tudo. Compro minha garrafa, que agora minha esposa parou de beber, então eu tenho que comprar meia garrafinha. Igualzinho minha esposa. Então você vai abrir uma garrafa, do vinho bom, agora quando eu for abrir, eu vou te chamar. Então, deixa eu... outra coisa, eu estou conectado com a minha família. Né? O que é isso? Estar presente com a minha família direta, com a minha família que está ali ao redor, se conectando, não presencialmente, mas está ali. E próspero na minha vida profissional. Esses são os elementos de sucesso que eu acredito. E quais são os pilares, né? Se eu fosse trazer algumas palavras aqui para você que contextualizam isso, que dão solidez para as coisas que eu faço. Uma delas, que funciona tanto para o esporte quanto para esses elementos que eu te trouxe. Primeira coisa é você ser o protagonista da sua vida, você fazer as coisas, você ser o
o líder da sua vida, você construir aquilo que você precisa construir ou que você gostaria de construir. Não que você precisa. Às vezes você faz o que você precisa, às vezes você faz o que você deve, e às vezes você faz porque é bem importante só. Sim. E o protagonismo, ele faz com que você tenha noção das suas responsabilidades. E você assume isso. Com iniciativa, com consistência, com trabalho, né, com equilíbrio. Então, o protagonismo é uma palavra muito forte que vem do esporte que traz, né? O atleta ele é forjado na palavra faça, fazer. Você está fazendo o tempo todo. A atividade física ela tem um movimento, né? O ser humano ele foi criado, o nosso corpo ele é criado para entrar em movimento. Exato. Então, se você não está em movimento, quantas pessoas aqui que acordam de manhã que estão duros, estão meio assim travados porque o corpo deu aquela relaxada. E a hora que você vai... Eu já tive fascite plantar, não sei se você já teve. Já tive. A hora que o pé relaxa, você vai esticar, dói pra caramba. Dói pra caramba. Hoje eu tô com dor no tornozelo, por isso que eu lembrei da fascite. Aí você vai andando durante o dia, melhora. Né? Melhora. Por que isso? Porque o corpo foi feito... Pro movimento. Pro movimento. Poucas coisas, poucas dores que a gente tem, ela vai ser solucionada só com descanso. Né? Ela vai ter o descanso e ela vai ter a movimentação. Então, protagonismo. Peguei uma outra veia aqui. A segunda que eu queria trazer tem a ver com criatividade, tem a ver com assumir riscos, tem a ver com você fazer coisas diferentes, tem a ver com você sair da zona de conforto, né? Porque a gente falou de zona de talento aqui do Daniel Coyle, e uma das coisas que ele traz é interessante, que é o seguinte, o talento ele você só cresce, e tem a ver com as 10 mil horas também, tem a ver com vários elementos, ele só eleva se você coloca um desafio superior ao que você já está hoje. Que é o ser melhor hoje do que ontem. A gente volta sempre nas mesmas reflexões, né? Então, toda vez que você eleva o seu padrão e você sobe o seu sarrafo, você está evoluindo e você está aumentando o seu nível de talento. Então, você consegue evoluir. Então, voltamos ao do your best, faça o seu melhor. Voltamos à ousadia, que é a palavra que eu queria trazer, que é a segunda. Ser ousado quando a gente for. E é muito engraçado, né? Nos treinamentos, você tinha os treinadores, eles gostam de fazer isso e na nossa vida a gente faz também. Fala, eu duvido que você faça isso. De uma maneira legal, né? Eu duvido que vocês vão bater essa meta. Turma de vendas, duvido. É uma meta muito ousada, eu duvido que vocês vão... fica todo mundo, cara, tá louco. E a terceira palavra, né? Trouxe protagonismo e ousadia. Queria trazer uma terceira. Que é a referência com você fazer por um bom tempo, né? Que a gente falou aqui também. Que é a persistência. A persistência, ela tem um elemento significativo na forma como você conduz sua vida. Então, o persistente, ele faz, o persistente, ele tem um plano, o persistente, ele tem otimismo, o persistente, ele tem equipe, ele acredita, ele tem positivismo. Você falou que você estava com o Geraldo Rufino aqui, né, no seu podcast. O cara vibra positividade, otimismo. E aí você vê a persistência do cara. Então, o persistente, ele tem uma relação muito grande com a construção. Então, se você falar, cara, o que você aprendeu do esporte que você traz para sua vida, tanto familiar quanto empreendimentos e tudo mais, eu falaria essas 3 palavras, né? E, inclusive, em todo lugar que você for olhar em casa, eu tenho faça, ouse e persista, que é uma relação ao protagonismo, ousadia e persistência, que faz sentido na minha vida. Se a turma, no escritório, quando a gente faz os nossos eventos, eu coloco faça, ouse e persista. Né? Porque nós somos protagonistas da nossa vida, a gente precisa fazer isso acontecer. E essa construção, ela é fantástica. Né? E está no nosso coração. Muito legal isso que você falou. E eu li recentemente uma coisa, faço até uma analogia com o mundo corporativo, né? Os atletas corporativos. Porque assim, você vai para os atletas, ele treina. Quantas horas por dia você treinava? 25 horas por semana. Quanto tempo você passava numa piscina? Por aí, umas 20 horas só de água. Numa prova, por exemplo. Numa prova? Numa prova. 20 segundos, 22, então, assim, 40. Você treina muito para esse aqui realmente competir. O Usain Bolt, 9 segundos. Exatamente, para esse aqui competir. Então, assim, só que você tem uma rotina de treino, aquilo e descanso. No mundo corporativo, é todo dia uma prova, você não tem treino, né? Você está ali todo dia, a diversidade que a gente falou aqui também, todo dia aquilo. Só que uma coisa que eu gosto de trazer, que eu acho muito importante, e aí está ligado à saúde mental que a gente falou, e que eu acho que o esporte me ensina também, é a recuperação. E é fundamental. Porque nós executivos também precisamos se recuperar de uma certa forma, né? Porque a gente toma 35 mil decisões por dia. É o que é estimado aí. Dessas 35 mil decisões por dia, sua cabeça chega uma hora que pifa. Né? Por isso que eu gosto sempre de tomar as melhores decisões logo cedo.
Porque aí no final você já está mais tranquilo. Isso é um elemento legal. Conclua que eu tenho um comentário para fazer disso. E aí, então, se você não tem esse descanso, seu rendimento, ou você quebra, ou você acaba, de uma certa forma, seu rendimento vai caindo, né? Então, essa analogia que eu gosto também de trazer do esporte para o mundo corporativo é a importância do descanso e da recuperação, né? Do que você está trazendo, você está falando, você trouxe um elemento que é crucial na performance. Então, quando você fala de alta performance, tem alguns elementos que estão embutidos na alta performance. A gente confunde alto rendimento com alta performance. São distintos, né? Então, você pode ser um atleta e trabalhar em alta performance, mas não está no alto rendimento. O que é alto rendimento? É Olimpíada, é você ir para medalha, você está disputando ali nas classes mais altas, né? E o que é alta performance? É qualquer outra coisa que você queira superar os seus desafios, trabalhar com consistência e fazer isso durante um bom tempo. Então, na sua atividade, hoje, se eu for na natação master, não vai ser alto rendimento, mas vai ser alta performance. Sim. E um dos elementos que você traz do mundo executivo, né, que eu vivo hoje, eu toco a minha empresa, eu tenho as decisões aí, 35 mil, nem sabia que era esse número aí, mas é legal. A mente, ela compõe o gasto calórico de 20% da nossa energia. Dependendo do peso do teu corpo, ela vai de 1,25 avos a 1,40 avos o peso do seu corpo, né? Dependendo dos maiores ou menores. Então, ela é tão pequena em relação à massa corporal, mas tão grande em relação a gasto calórico, que a sua estratégia durante o dia ela é fundamental para que você tenha uma performance ao longo desse dia inteiro. E como é que funciona isso? Se eu fizer uma pergunta aqui para você ou para todo mundo que está nos assistindo, qual que é a sua estratégia ao longo do dia para você performar melhor durante essas 8, 10 horas que você está trabalhando? E aí, normalmente, as pessoas não têm estratégia. Ou não conseguem pensar numa estratégia. Às vezes é assim, toma café, às vezes dá uma relaxada, o pessoal senta, fica 4 horas com a bunda sentada na cadeira resolvendo, achando que isso é trabalho, faz uma reunião atrás da outra, perde o almoço e acha que trabalhar 12 horas é legal, e não se alimenta bem, aí entra a ansiedade. Entra tudo. E o nível de energia no final do dia, como é que tá se você não se alimentar bem? Quebrado. Então, o que seria uma estratégia? Reuniões mais curtas, esticar, se movimentar, a gente falou que o corpo aqui precisa estar em movimento, hidratação, alimentação adequada. Então, isso trabalha o seu nível de energia. O seu nível de energia melhora o seu nível de produtividade. Então, o grande elemento, assim, que eu acho que no mercado de trabalho o pessoal não dá atenção, são as estratégias para performar. Não dão atenção na qualidade do trabalho, não dão atenção na qualidade do sono, não dão atenção na qualidade daquilo que coloca dentro do corpo, e depois quer resultado. E não quer estar ansioso, não quer estar estafado. Então, o que você está colocando dentro do seu corpo durante o dia? Tua reunião é reunião de 1 hora ou é reunião de 3 horas sentado lá? Então, assim, principalmente na hora que você tem muitas decisões, aí começa a ficar pesado. Cansa. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É complicado. Mas, Gustavo, chegando ao fim, tem mais uma pergunta que eu costumo fazer. Manda. Quais são as rotinas e os rituais que você utiliza na sua vida? Rotinas e rituais que eu utilizo na minha vida. Eu tenho a rotina de treino. Eu tenho que fazer atividade física pelo menos 5 vezes por semana. Normalmente dá mais. Só que dependendo da semana, 5 é o limite. Então, o que seria uma rotina de treino? Eu faço musculação, bicicleta e tênis. Essas são as atividades que eu tenho ali, que eu faço de mais consistente, né? E normalmente eu faço isso no final do dia. Eu gosto de fazer isso no final do dia. Eu não sei se a rotina ou o ritual, eu sou meio... se é algum ritual específico, mas legal, vamos começar por essa. A outra rotina, o vinho, eu acho que ele pode se caracterizar nisso. Sim. Porque ele é um elemento que ele está dentro do dia a dia. Os rituais... eu gosto de me preparar para cada uma das reuniões que eu faço. E eu estava mencionando aqui brevemente sobre as reuniões, né? E o que eu faço entre uma reunião e outra. Isso podia... não sei se é rotina ou ritual, agora estou misturando aqui. Mas tem a ver com as duas coisas. Sim. Então, por exemplo, reuniões muito extensas, eu vejo que tem um nível de produtividade muito ruim. Então, eu diminuo isso e mesmo se eu tiver numa reunião que é mais extensa, a gente tem que ter um momento de movimentação. Isso é fundamental. Muito legal. Então, a hidratação é uma coisa que eu faço regularmente. Costumo acordar mais ou menos no mesmo horário. Não tem uma rotina muito assim fechada rotina de entrada, rotina de saída, como muitas pessoas têm uma coisa específica. Não gosto de água fria, então não me venha com banho de contraste. O nosso amigo Joel adora. Sim. Eu não gosto de água fria, cara. Toma um banho quentinho ali. Eu acordo disposto.
né? E uma coisa que eu faço é o seguinte, quando eu acordo, eu tomo uma decisão. Eu vou estar focado naquilo que eu vou fazer, seja o que for, e com energia. Essa é uma decisão que você toma. Então, se você fala assim, cara, o que você faz quando você acorda? Fala, cara, hoje o dia vai ser bom. Então, a hora que você pensa que o dia vai ser bom, você começa a pensar em marcadores de sucesso para o seu trabalho. A hora que você pensa que você vai ter sucesso e vai ser legal o seu dia, as chances disso acontecer são maiores do que você acordar, ó, vida ao azar, estou cansado, não vou conseguir fazer. Então, é um pequeno ajuste ali de trabalho. Então, acho que eu traria esses elementos ali. Fantástico. Gustavão, como eu falei, foi uma aula aqui, um aprendizado grande, uma troca muito boa. Muito obrigado. Próxima conversa nossa vai ser com vinho. Opa! E aí a gente vai falar outras coisas. Podemos fazer outro podcast. Obrigado pelo livro aqui que você me deu aqui. E eu agradeço também pelo livro. Você não tem agora aqui, 1/70 segundo. Vou ler. E muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.